Oba, estou eu aqui de novo. Eu já contei um pouco sobre a vida no período de governos militares, sobre terrorismo, sobre os atentados, também um pouco sobre a vida dos estudantes, né? Quando eu era estudante, como a gente se divertia, como era seguro andar pelas ruas em qualquer lugar, qualquer hora, de qualquer dia ou noite. Também já contei um pouco de quando eu fui diretor do diretório acadêmico da Faculdade Oswaldo Cruz, quando a gente foi visitado várias vezes pelos agentes do DOPS, que era a polícia mais temida, né, daquela época, e que, segundo os professores de história, a maioria dos professores de história ou de história, era quem torturava, matava, né, as pessoas. Então agora eu quero falar um pouco a respeito exatamente dos mortos, dos torturados e dos desaparecidos. Bom, é claro, né, que a morte de quem quer que seja, né, por qualquer motivo, ela deve ser lastimada, mas, e eu coloco aqui uma ênfase nesse mas, apesar das inúmeras visitas que o DOPS fez nos DAs da Faculdade Oswaldo Cruz, nunca, e ênfase nesse nunca, acharam nada, nem maltrataram ninguém, nem muito menos prenderam ou torturaram alguém. E olha que o Oswaldo Cruz era uma faculdade que tinha milhares de alunos. No DA, nós tínhamos diversos programas, como o primeiro trote solidário, né? Nós inventamos o trote solidário, que então os calouros eles não podiam sofrer trote se eles entregassem prendas, que eram alimentos, eram roupas e que depois eram doadas. Montamos uma gráfica para fazer apostilas que eram vendidas a preço de custo para os alunos, e montamos também uma agência de estágios e empregos que deram estágio e emprego para centenas de colegas nossos. E lá também tinha um formulário de denúncias. E de novo, nunca, e ênfase nesse nunca, apareceu nenhuma denúncia de nenhum dos milhares de alunos que algum amigo, colega, familiar tivesse sido morto ou torturado. Além disso, a minha família é bem grande, eu tive e tenho muitos amigos, e eu nunca soube de ninguém que tenha sofrido uma tortura, uma perseguição. Com isso, eu, claro, não quero dizer que não houveram mortos, nem desaparecidos, nem torturados. É inegável que tiveram. Mas a Comissão da Verdade, instaurada pela assassina, sequestradora e assaltante de bancos Dilma Rousseff, em 2011, se eu não me engano, rendeu, depois de 2 anos de trabalho, de 7 membros ganhando bom dinheiro e uma infinidade de auxiliares, um relatório com 18 capítulos, milhares de páginas, e as conclusões foram as seguintes: ao menos 8.350 indígenas foram mortos durante o período investigado. O que tem que ver os índios com isso? Nada, mas eles foram por esse caminho. Sobre os militares, eles verificaram que
6.591 militares foram perseguidos, sejam do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, das forças policiais, inclusive oficiais, praças e bombeiros foram perseguidos. Não diz o que foi essa perseguição. Também fazem parte desse volume textos que tratam da resistência à ditadura militar, assim como a participação de civis, em especial empresários, no golpe militar e no regime ditatorial. O golpe já se viu que não foi militar, né? Conforme hoje, né, dizem, cívico-militar. E o regime foi um regime militar, não ditatorial. Mas, tudo bem, essa é a conclusão da Comissão da Verdade. E aí tem um volume que se destina especificamente, de muitas páginas, que se destina especificamente às, note bem, 434 vítimas fatais do período. Então, apresenta os elementos e as circunstâncias sobre cada caso de morte e desaparecimento. Então, são 191 mortes, 210 desaparecidos e 33 dos desaparecidos foram localizados, totalizando então 434 casos de mortes ou desaparecidos. É claro que eles esqueceram de dizer, né, que entre esses mortos e desaparecidos haviam vários que eram do próprio exército, que foram mortos pelos terroristas, como, por exemplo, o soldado Mário Cosel Filho, de quem eu já falei várias vezes. E também esqueceram, né, de dizer quantos desses terroristas foram justiciados. Ou seja, foram mortos pelos próprios companheiros quando esses desconfiavam. Bastava desconfiar que eles tinham mudado de lado, ou que estavam com medo, ou que ainda poderiam vir a desertar. Nada justifica mortes, 434 mortes ou desaparecimentos são extremamente lastimáveis. Mas vamos fazer algumas comparações. O período militar no Brasil durou 20 anos. Na Argentina durou 7. No Brasil, tiveram 434 mortos ou desaparecidos, uma população de 100 milhões de habitantes em 20 anos. Na Argentina, uma população de 20 milhões de habitantes, 5 vezes menos que o Brasil. Num período de 7 anos, 3 vezes menor do que o Brasil, foram mais de 130 mil mortos ou desaparecidos. De novo, não justifica as mortes, mas talvez seja por isso que a própria Folha de São Paulo, que no começo apoiou e pediu a intervenção militar, em 2013, se eu não me engano, soltou um editorial, que hoje é muito controverso, dizendo que nós não tivemos uma ditadura. Na verdade, nós tivemos uma dita-mole. Então, esses são dados, né? Mas eu tenho que falar, né, porque eu vivi aquela época, mas eu te digo o seguinte: não acredite em mim, assim como também não acredita no seu professor de história. Vai lá e pesquisa nos jornais da época, né? Hoje, com a internet, é super fácil. Eu já falei da revista Realidade. Ela foi toda escaneada, são 10 anos de revistas, são
revistas de 100 páginas, mais de 100 páginas mensais, e vai lá, procura, vê, né? Tira as suas próprias conclusões. E aí depois que você pesquisar, tirar suas próprias conclusões, né? Pensa em quem que você vai votar nessas próximas eleições, tá bom? Era isso aí.